Muito bem, meus amados, sou o pastor João Pereira e estou aqui para trazer mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, baseado aqui em Apocalipse, no capítulo 17, estaremos falando sobre quem é a Grande Babilônia. De forma sintética, o capítulo 17 nos mostra, nos explica, E quem me dera eu pudesse dar a explicação exata. Porém, eu sou como qualquer um estudioso do assunto, e esse assunto tem opiniões diferentes interpretações. A minha escolha teológica, no caso, é a posição dos teólogos reformados mais respeitados que existem, E eu não irei interpretar, nem irei colocar a posição deles, dos outros teólogos, nem de movimento algum. Mas eu irei analisar com você aqui então somente o texto, como eu venho fazendo nos demais vídeos que tenho apresentado aqui para você no nosso canal. João, ele já tinha visto os 7 anjos derramar as 7 taças da ira de Deus, E sendo a última taça sobre o ar, onde depois ocorreu um terremoto, como nunca houve em toda a história da Terra. Nisto, a grande cidade de Babilônia ela foi dividida em 3 partes e através de grandes saraivadas de pedras, pesando mais ou menos de 35 a 45 quilos que caíam sobre os homens. João, ele continua olhando, e um dos 7 anjos que fala com ele lhe explica os detalhes do julgamento da meretriz que se acha assentada sobre as muitas águas. Então, o capítulo 17 fala dessa mulher, a Babilônia, e de sua terrível destruição. A mulher é suportada pela besta, que é quem lhe dá a autoridade e força que ele mantém. Então, essa mulher, podemos dizer que é o contraste da igreja verdadeira. Ela é a super igreja falsa do falso profeta, a religião falsa da época do anticristo, e ela será então julgada nesse período após o derramamento da 7ª taça. Nós veremos aí do capítulo 17, versículo 1, mais ou menos até o capítulo 19, versículo 10, onde está a descrição a respeito dessa mulher ou dessa grande cidade Babilônia. Babilônia ela aparece como realmente a prostituta, representando as seduções do mundo, a corrupção contrastada com a pureza da igreja, a noiva do Cordeiro. Babilônia ela abarca o culto do mundo ímpio e em contraste com a igreja, que representa os verdadeiros adoradores de Deus. Satanás, a besta e o falso profeta formam a trindade falsa, a trindade satânica, de modo que Babilônia é uma imitação da igreja, a imitação falsa da igreja que seduz o mundo e leva a submeter a falsa trindade. E sabemos que Satanás, ele ataca os santos de 2 maneiras principais. A besta, ela ataca com o poder e perseguição, tentando destruir o testemunho dos santos e forçá-los a adorar a besta. E Babilônia ataca com a sedução, procurando destruir a pureza dos santos servos de Deus. Então, pela imoralidade, Babilônia representa a cidade de Roma. Para as 7 igrejas do Apocalipse, naquele contexto em que foi escrito, Roma era a fonte de todo tipo de idolatria. Então, não apenas o culto ao imperador romano, mas também as estruturas de uma sociedade idólatra. O paganismo das cidades da Ásia Menor transformou cada uma delas numa pequena manifestação de Roma. E a plena participação econômica, social, nós vemos isso lá no capítulo 13, versículo 17, envolvia a participação em festa aos ídolos e em celebrações religiosas pagãs. O culto ao imperador era uma esperada expressão de lealdade política. Os pagãos chamavam os cristãos de ateístas porque não cultuavam os muitos deuses e acusavam os crentes de odiarem a humanidade porque não participavam de formas comprometida da vida social que eles levavam, porque envolvia a adoração aos ídolos, Então, como reação a essa pressão, alguns cristãos confessos
argumentavam que a participação em festas idólatras e imoralidade sexual eram inaceitáveis, e de fato é, como nós vemos pela palavra de Deus. Jezabel, ela mencionada lá no capítulo 2, mais precisamente versículos 20 e 23, é uma mulher mencionada, ela era sedutora, importante, cujo trabalho generalizado e mais profundamente simbolizado exatamente nessa Babilônia, a prostituta aqui do capítulo 17, versículo 2. Então, cidades modernas também podem ser centros de sedução à idolatria e à imoralidade sexual. Assim, o simbolismo da Babilônia é capaz de múltiplas caracterizações, inclusive uma caracterização final e climática imediatamente antes do desfecho da segunda fase da segunda vinda de Cristo. Então, muito do simbolismo se adapta muito bem ao caráter de Jerusalém antes da sua destruição. Quando Jerusalém recusa a aceitar o Messias, ela se torna uma prostituta, ou seja, é o adultério espiritual, como havia acontecido no Antigo Testamento, conforme também diz o profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 21, e também em outras passagens também, como em Oséias, e isso liga Jerusalém a Sodoma e ao Egito. E existem alguns poucos intérpretes que apoiam a identificação da Babilônia, a prostituta, com Jerusalém, mas Jerusalém foi apenas um exemplo de uma cidade que tenta seduzir as pessoas a se afastarem do verdadeiro culto, naquele tempo em que Jerusalém deixou de adorar o verdadeiro Deus. Nos tempos do Antigo Testamento, a Babilônia Antiga foi outra cidade com o mesmo perfil e, consequentemente, o livro de Apocalipse usa a linguagem das condenações proféticas do Antigo Testamento sobre Babilônia para mostrar. Então, como nós vemos também, existem outras referências que poderíamos citar ou ler para você, mas para não ficar muito extenso, nós não iremos ler todas as referências. Porém, Jeremias 50, Ezequiel 27, 28, compara-se muito bem com Apocalipse 17. Então, nós vemos que no Apocalipse 17 bem mais naturalmente compreendidos como alusões a Roma e não a Jerusalém. A prostituta ela é carregada por uma besta, evidentemente a besta lá do capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 10. A besta que representa o Império Romano, apoia a cidade de Roma em sua idolatria luxuriosa. Ela também espalha as práticas de Roma por todo o império. Entretanto, finalmente a besta se volta contra a prostituta e a destrói. Nós vemos que vai haver um levante do próprio anticristo, da besta, contra a superigreja, para destruir essa superigreja, esse poder religioso da época, porque a besta vai exigir para si a adoração. Então, os poderes vorazes e predatórios do governo de Roma e das legiões romanas destruíram a prosperidade e, finalmente, os poderes militares das tribos que a circundavam, por sua vez, destruíram completamente a cidade de Roma. Então, as lições do período romano podem ser generalizadas. Estados idólatras terminam destruindo os próprios poderes. Então, riquezas, privilégios e povos começaram apoiando o culto falso, e esse culto era exatamente um culto autodestrutivo. Quando a destruição do culto falso estiver terminada, lá no capítulo 17, 18, os verdadeiros adoradores, aqueles que estiverem aceitado a mensagem pregada naquela época, se levantarão em seu esplendor e alegria e se regozijarão na presença de Deus. Então, foi exatamente um dos 7 anjos que tinha as 7 taças que se aproximou de João e disse para ele que lhe mostraria o julgamento dessa grande prostituta que estava assentada sobre as muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. João, ele então foi levado no espírito a um deserto e ele começou a ter aquela visão. Então João descreve exatamente o que ele viu. O que ele viu foi uma mulher montada numa besta vermelha, ela estava coberta com nomes blasfemos, tinha
7 cabeças, 10 chifres, estava vestida de azul e vermelho, estava adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, segurava um cálice de ouro cheio das coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição, e em sua testa havia a sua inscrição, a sua identificação: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Ela estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Daí, mais uma vez, nós comparamos com Roma, porque o Império Romano foi o império que martirizou muitos e muitos dos cristãos seguidores de Jesus. Então João viu e ficou muito admirado. O anjo lhe pergunta qual o motivo da sua admiração, e então ele explica o mistério dessa mulher e também da besta sobre a qual a mulher estava montada, que tinha 7 cabeças, 10 chifres. O anjo explica que a besta que ele viu era e não é e está para emergir. Repare que a descrição é de uma simulação da soberania de Deus que é proclamada. Então, não indica que a perseguição agora é menor, mas crescerá com renovada intensidade no futuro. Então, exatamente naquela época já havia perseguição, porém, ela se intensificaria mais agora no final, no Apocalipse. A besta, ela representa também um padrão repetido de perseguição, como no caso das 4 bestas que Daniel viu lá no capítulo 7, de uma forma sucessiva. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque ela era, agora não é, e entretanto virá. Isso está no versículo 8 do capítulo 17. O anjo fala a João que é necessário uma mente sábia e inteligente para ver as coisas, e explica que as 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está sentada a mulher. Roma, então, foi construída sobre 7 colinas. Ele também fala que são 7 reis, dos quais caíram 5, um ainda existe e outro ainda não surgiu, mas quando surgir, deverá permanecer durante pouco tempo. É possível também que 5 represente um número indefinido de estado perseguições, de ocasiões anteriores que aconteceram, e também como Daniel descreve lá no capítulo 7. A presença do 6º indica então de maneira simbólica que os salvos estão perto do fim, mas ainda não chegaram lá. No entanto, nós vemos no verso 11, o anjo diz para João que a besta que era e agora não é o 8º rei e caminha para a perdição. Ele então também explica sobre os 10 chifres. O significado simbólico do número 10 remonta lá no capítulo 13, verso 1, mais especificamente também comparando com Daniel capítulo 7. Mas a besta do Apocalipse, ela não pode ser simplesmente identificada com a 4ª besta de Daniel. Ao contrário, ela é o complexo, é o somatório das 4 de Daniel, com as características numa única no Apocalipse, né? Então as 4 de Daniel estão inclusas em uma única besta no Apocalipse. Então os 10 chifres são reinos confederados da besta, aliados. Os poderes políticos, além das fronteiras do Império Romano, estão mais diretamente em foco, né? Mais diretamente à vista. Tribos bárbaras finalmente conquistarão Roma, mas o cenário se move além dos limites de Roma e abre um quadro da última batalha, na qual a besta vai aliciar tropas de apoio e suporte em larga escala. Então aquela comparação da época de João se culminará ou será cumprida exatamente nesse final no Apocalipse, na sua exatidão. Eles ainda não tinham recebido o reino, né, aqueles 10 reis, mas mesmo assim por uma hora receberão, porque a besta vai aliciar eles e receberão a autoridade de reis, juntamente com a besta. Com esse poder e autoridade, eles irão enfrentar o Cordeiro, mas serão vencidos pelo Senhor dos Senhores na grande batalha do Armagedon.
Também vencerão com o Senhor seus chamados escolhidos e fiéis. Está lá no versículo 14. Então o anjo também explica que as águas que João viu, onde estava sentada a prostituta, elas representam povos, multidões, nações e línguas. Então a besta emerge da água, ela emerge do meio das nações, será um governante, né? E em meio às provações aos santos é assegurada a certeza de que Deus está no controle até mesmo desse conflito apavorante. É o que nós percebemos aí, que Deus tem realmente o controle de tudo. Haverá um conflito interno entre eles, pois a besta e os 10 chifres que João viu irão odiar a prostituta de tal modo que eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e destruirão com fogo. Isso porque Deus colocou no coração deles o desejo de realizar o propósito que eles têm, levando a concordarem em dar à besta o poder que eles têm para reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Isso sim é a soberania de Deus, que controla mesmo todas as coisas. Finalmente, o anjo diz para João que a mulher que ele viu era a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Com certeza ele estava falando de Roma. Como eu disse e repito, Deus não negocia com ninguém a sua verdade, a sua justiça e o seu amor. Isso é inegociável. Deus vai dar cabo ao desmando da grande meretriz, julgando-a pela sua impureza, pela sua imoralidade, pela sua sedução dos reis da terra. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor com a verdade absoluta da palavra de Deus.